hoje. Então, vamos lá. Eu vou ler, porque essa parábola realmente não é conhecida de todo mundo, porque ela não consta no Evangelho, né? Mas Jesus ensinou o tempo inteiro por parábola, e eu adoro, porque as parábolas, cada um de nós, eu vou ler, e cada um de vocês vai ter uma interpretação, vai ficar aí na mente, eu estou interpretando dessa forma. E é muito legal isso, porque é isso que faz você refletir, crescer, entender as lições do Evangelho, né? Então, essa parábola chama Parábola das Virgens Prudentes e das Nécias. O que é nécias? Eu procurei no Evangelho, no dicionário, nécias são ignorantes, sem conhecimento, imprudentes, né? Então, Jesus sempre nas parábolas, ele fala a parábola comparando com o reino de Deus. Sempre assim, porque todo mundo quer ir para o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É um ambiente espiritual, que é a nossa morada definitiva, e é um ambiente espiritual bom. É eu não gosto de falar localização, mas assim, é um local bom, né? Então, nesse reino de Deus, não tem bagunça. Aqui na Terra temos, né? A gente tem aí as pessoas más e os bons, tudo andando junto, os justos e os injustos, honestos e desonestos. Mas por quê? Porque aqui é escola. Aqui a gente precisa aprender. E para aprender, a gente tem que andar junto um com o outro. Eu vou aprender o que não é legal, convivendo com pessoas que estão fazendo coisas não boas. É assim que a gente vai. E os que não estão ainda fazendo coisas boas, conseguem aprender conosco, que já estão caminhando um caminho melhorzinho. Então, vamos lá. O reino de Deus será comparado a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou seja, ignorantes, sem conhecimentos e prudentes. E 5 prudentes. As nécias, tomando de suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O azeite é para manter a lâmpada acesa, é o combustível da lâmpada, né? Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, ou seja, demorou o noivo a chegar, elas adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E disseram as nécias às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém, as prudentes responderam: talvez não haja bastante para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Enquanto foram comprá-lo, veio o noivo. E as que estavam preparadas entraram com eles para as bodas. Jesus também sempre fala, compara esse reino dos céus com a festa de bodas, né? Porque a festa é alegre, as pessoas estão bem, né? E fecharam-se as portas. Depois vieram as outras virgens, as nécias, e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Então, vamos lá dar uma interpretadinha na parábola. Então, esse reino dos céus, esse reino de Deus, que é um lugar maravilhoso, que todos nós queremos ir, né? Quem é que quer ir para
uma região do plano espiritual onde a tristeza, ranger de dentes, como o próprio Jesus falou que existe. E ele próprio falou que há muitas moradas na casa do Pai, né? Por que há muitas moradas? Exatamente por isso. Porque Deus, que é bom, misericordioso e justo, ele separa aqueles que se esforçaram mais, que conseguiram acender suas lâmpadas. Aí é claro que por merecimento vai para um lugar melhor. Mas os que não acenderam não serão abandonados jamais. Porque Deus é Pai de amor e misericórdia infinita. Então, todos serão amparados. Porém, existem as moradas adequadas àqueles que ainda não acenderam suas lâmpadas. Assim também funciona aqui na Terra, não é? Aqueles que têm condições financeiras de morar num bairro melhor, vão morar num bairro melhor. Aqueles que não têm, moram num bairro inferior. Assim é no plano espiritual, só que não se compra com dinheiro. Qual é o objetivo da nossa encarnação? Está lá no Livro dos Espíritos, isso Kardec perguntou para os Espíritos. É a evolução, a auto-iluminação. Esse é o objetivo da nossa reencarnação. Nós reencarnamos para isso, para evoluirmos espiritualmente e para nos auto-iluminar. E talvez seja por isso que Jesus fez essa parábola aí colocando a lâmpada, simbolizando até essa auto-iluminação que a gente precisa buscar. E como é que nós vamos buscar essa auto-iluminação? Através dos conhecimentos. Por que as virgens nécias são ignorantes sem conhecimentos? Porque elas não buscaram. Então, nós temos que buscar conhecimento, nós temos que evoluir na inteligência, no saber, nós temos que evoluir em busca daquilo que reflexionar como que é que Deus rege o universo, como Deus rege essas leis universais e exatamente iguais para todos os mundos. Como que ele rege a todos nós, né? Como é que cada governador planetário, no nosso, por exemplo, é Jesus, nos outros planetas são outros espíritos, como é que Jesus veio passar para nós o caminho, traçar para nós o caminho de chegar a essa felicidade? Porque é o desejo de todos nós, chegar a essa evolução, aonde nós vamos poder ser mais felizes, caminhar com mais segurança e sermos um dia co-criadores também de Deus, como Cristo é. Ele é um co-criador divino, né? Deus criou esse planeta maravilhoso, mas ele não acabou. Ele foi um engenheiro, mas ele falou para Jesus, olha, você é o arquiteto, termina. E Jesus terminou maravilhosamente bem, né? Colocou tudo que a gente precisa, tudo, exatamente tudo que a gente precisa para evoluirmos. E não importa o grau que nós estejamos de evolução, todos nós temos como. Então, acender essa lâmpada da parábola, ele fala aqui do combustível, precisa de combustível, como também para acender a nossa luz, a gente precisa da eletricidade, né? O combustível, esse azeite que ele fala, é exatamente esse conhecimento, né? Agora, esse conhecimento, alguém pode falar, mas desenvolver a inteligência não é para todos. Pode ser que não. Mas a sabedoria, que é a verdadeira inteligência, todos nós podemos adquirir. Porque todos nós, indistintamente, possuímos intuições, possuímos a capacidade de buscar inspiração. Tanto é que está lá no Livro dos Espíritos, somos todos médiuns. Por quê?
Porque não no sentido da mediunidade ostensiva, mas todos nós podemos buscar inspirações. E todos nós somos inspirados constantemente pelos nossos mentores, pelos espíritos que se afinizam conosco, pelos espíritos que trabalham na seara do Cristo, no sentido de colocar todo mundo nesse mesmo caminho. Aí você botou o pezinho nessa estrada, ele fala, vamos lá, vamos inspirar essa, porque ela já botou o pezinho na estrada. E aí eles vão inspirando a gente. E todos nós, além da inspiração, temos a possibilidade, porque nós já somos, já estamos no hominal, já temos a inteligência e já temos um tanto de discernimento dentro do nosso nível de evolução. E através disso nós podemos refletir. E através dessa reflexão de como funciona a vida, como funciona, como que Deus nos dirige, essa reflexão é que faz a gente fortalecer a fé, fortalecer o nosso conhecimento de como Deus nos rege. O Edson falou aí uma coisa que eu amei. Ele falou assim, que a maioria das pessoas falam assim, se Deus quiser, eu penso como você, viu, Edson? Se Deus quiser. Ele quer sempre que a gente evolua, que a gente seja feliz, que a gente tenha a prosperidade necessária para a gente sobreviver aqui na Terra. Nós estamos encarnados, a gente precisa se alimentar, senão vai morrer. A gente precisa de um lar. É necessário a gente ter algumas coisas materiais. Então, para ter essas coisas materiais, sempre vai favorecer, mas nós temos que correr atrás. Ele sempre quer, né? Então, aproveitar esse momento que nós estamos da encarnação, que está maravilhoso, onde as pessoas têm onde buscar conhecimento, onde há mais facilidade para buscar conhecimento, buscar conhecimento de verdade, que vai encher essa nossa bagagem com um azeite que vai acender a nossa lâmpada lá em cima. Vamos interpretar aí que o noivo seja a morte. Ela vai chegar, eles falam aqui que a gente não sabe a hora, não sabe mesmo, graças a Deus. Mas não sabe, mas ela vai chegar. E para alguns chega cedo. Então, colocar aquela palavrinha responsabilidade na cabeça e ir atrás, né? Quais são as nossas metas? Qual a meta que você traçou? Eu tenho uma família complicada, então olha lá. Talvez a sua meta também esteja dentro disso, porque ninguém nasce de paraquedas numa família, né? É onde eu trabalho, não sei o quê. Talvez também seja aí. Então, vamos buscar conhecer, traçar a nossa meta, mas conhecendo aonde o nosso pé está plantado. Né? Porque não adianta você fazer uma meta, minha meta é ir embora do Brasil, não. Mas dá para você ir? Como que funciona a sua vida toda, a sua família, as suas possibilidades financeiras, a sua cultura, sabe? Então, não tenha sonhos que não dá para realizar. E também não tenha sonhos de fuga. Tem muita gente que vai para alguns caminhos para fugir da verdadeira responsabilidade dela, né? E hoje a gente tem aí no mundo meios de distração faraônicos, muitos meios de distração. Se você bobear com a internet, você fica o dia inteiro ali. Quando você olhar, já passou 5 horas. Você não fez nada. Aprendeu alguma coisa bacana? Ótimo. Mas, às vezes, as pessoas nem procuram coisa bacana. Está lá no TikTok, vendo piada. Meu Deus, as pessoas começam a rir, aquelas gargalhadas, aí você fala, o que está acontecendo? Olha esse TikTok aqui. Uma velhinha
rolando pelas escadas, isso é motivo de rir. Uma piada dessa, para mim, é de mau gosto e vai até me deprimir, sabe? Porque eu tenho tanto respeito pelo mais velho, às vezes é o animal, né? O sofrimento do animalzinho. Que graça tem isso? É um ser com vida, né? Então, se a gente tem esses hábitos, tem que começar a melhorar o hábito, porque esse nosso azeite vai ser formado também pelos nossos hábitos. A gente tem que melhorar os nossos hábitos e melhorar os nossos gostos. Os nossos gostos têm que estar alinhados com os nossos objetivos. Não dá para eu gostar de Y e querer o meu objetivo é ser A. Não dá, né? Lá no meu trabalho tem uma mocinha que fala, eu vou para balada, mas eu detesto balada, eu vou para arrumar namorado. Eu falo, mas então você não pode. Porque se você for para balada, você vai arrumar um namorado que gosta de balada, e você odeia. Mas onde eu vou? Eu vou para o centro espiritual, no centro, isso é o que você acha, né? Aí você vai achar um espírito, olha que legalzinho. Ou aquele que está querendo ser espírita, você ajuda ele a ser. Mas não dá para você procurar a sua diversão, o seu entretenimento, aonde não, você vai sair da sua estrada, né? Você não gosta de beber. Você vai para o boteco, você vai para o barzinho lá beber? Não vai. Não estou falando mal do barzinho, gente. Eu frequento às vezes. Mas eu frequento com pessoas que são amigos, que vão me acrescentar, mas eu não frequento qualquer, né? Porque eu também não bebo. Então, não criticando a forma de diversão de cada um, mas é como você se comporta lá. Eu tive uma professora no ginásio que ela falava assim, nas festas da empresa, gente, toma cuidado, porque você vai, no dia seguinte, ter que trabalhar. Então, tem gente que vai para a festa da empresa, meu Deus, parece que buscou a primeira encarnação, né? Aonde era o estrupiado. E aí no dia seguinte vai encarar o chefe. Como é que faz, né? Aí vai com uma roupa absurda. No dia seguinte você tem que botar lá terninho para trabalhar comportado. Não dá para destoar, gente. Nós somos um só ser humano. Dá para descontrair um pouquinho? Dá. Dá para ser você mesmo? Claro que dá. Aliás, é importante. Porém, não saindo completamente. Porque se você sair completamente, então você não está armazenando o seu azeite. Né? Você não está se auto-iluminando. Para a gente nos auto-iluminar, a gente tem que buscar caminhos que vai nos levar a ser quem nós queremos ser amanhã. Né? Nós estamos aqui porque a gente simpatiza com o Espiritismo. Ótimo! Se você se simpatiza com o Espiritismo, comece a estudá-lo. Nada cai de paraquedas. A gente dá palestrinha, a gente fala uma coisinha ou outra, o Edson dá um curso, mas o curso é um ano e meio. A gente aqui tá no Espiritismo há 40 anos e 40 anos estudando e a gente não sabe quase nada ainda, né? Cada livro que a gente estuda, a gente está aprendendo, né? E tem que aprender. Então, buscar aproveitar o nosso tempo vago, buscando autoconhecimento. O YouTube tem inúmeras palestras muito boas, interessantes. Vai em busca, você vai se auto-iluminar, né? Putz, mas eu não tenho tempo de ouvir essa palestra, tem bebê. Tá, você tem bebê, mas vai cuidando do bebê, bota para tocar, né? E vai buscando meios de você adquirir mais conhecimento. Ninguém tem conhecimento de graça. Nada acontece de graça. No reino de Deus, que é esse que Jesus nos apresentou, tudo funciona através da lei do merecimento e da lei de ação e reação. Nada é assim. Sem o merecimento, nada
sem a lei de ação e reação. Então, é aquilo que eu acabei de falar. Não adianta você fazer uma coisa e querer outra. A gente tem que se autoeducar, né? Para ter saúde tem que se alimentar melhor. Tem que ser autoeducado, porque se deixar a mim, por exemplo, eu só vou comer pão e doce. Eu não vou comer mais nada. Mas pode alguém viver assim? Não. O diabetes, a doença aiada, a inflamação do corpo. Então, a gente tem que dosar tudo, fazer ali uma harmonização. E isso tudo requer vontade, força de vontade, porque a gente vai ter que se forçar. Porque a nossa tendência é o menos esforço possível, né? Essa é a nossa tendência. Mas a gente tem que forçar. Eu gosto do dia até meio-dia. É possível isso? Não é. Então, se esforça, e se acostuma. Daqui a pouco você acorda 5h30 todo dia, até no final de semana. Porque o corpo acostuma, né? E assim, é tudo na vida, é hábito. Então, a gente tem que botar na nossa mente, vamos lembrar dessa parábola no decorrer da nossa semana, para a gente lembrar que a gente veio aqui para se auto-iluminar e que essa lâmpada, ela precisa ser iluminada por nós. É auto-iluminação. Eu não vou iluminar o meu irmão, o marido, a esposa, não. É auto-iluminação. As pessoas vão aprendendo por osmose. Olha, a gente vai aprendendo, mas se quiserem, nós é que vamos ter que nos auto-iluminar, né? Então, que a gente possa aproveitar o nosso tempo, principalmente quem tem filho adolescente aí, vamos tentar direcionar o passinho deles, né? Eles acham que sabem de tudo, mas a gente sabe que eles não sabem. Então, vamos tentar direcionar os passinhos deles, né? Olha, vamos focar num objetivo melhor, sabe? Construir o Kardec fala, os espíritos falaram para Kardec que a gente evolui com duas asas, a da inteligência e a do coração. Então, vamos iluminar esses dois lados, né? Não dá para pagar o curso, mas tem de graça um monte de coisa. Aprende com a natureza. Eu fui uma vez para um sítio que era no meio do mato mesmo, gente. Era quilômetros e quilômetros de estrada de terra. Então, lá não tinha nem internet. Aí, o caseiro olha para o céu e fala, gente, vamos voltar porque vai chover. Até 2 horas da tarde está chovendo. Como assim? Né? E choveu mesmo. Então, quer dizer, como que ele soube? Ele tem uma previsão do tempo na cabeça? Não. Ele aprendeu olhando para a natureza. Quando chove, as árvores ficam não sei de que jeito, as nuvens, né? Então, ele aprendeu lá no meio do mato. Ele é mega inteligente, ele sabe como que a cobra vive, se ela ataca ou não ataca, se tem, sabe? Tudo isso ele aprendeu lá, olhando a natureza. Então, Deus dá oportunidade para todos nós. Basta que a gente queira aprender. Que Jesus nos envolva e nos proteja, para que a gente realmente encha as nossas vasilhas de azeite, para quando esse noivo morte vier buscar a gente não sai estupiada, tem luz, né? Que a gente tenha conseguido, pelo menos, adquirir um pouquinho de luz. Não vai dar para dar um passão enorme, claro que não. E a evolução não dá saltos, mas a gente vai aos poucos. Melhora na família, melhora aqui, melhora lá, vem aqui no centro, escuta, tal, toma um passe. A gente vai melhorando aos poucos, né? Mas fazendo a nossa parte sempre. Nada vai melhorar se a gente não fizer a nossa parte. E não fala mais aqui, se Deus quiser, não, Deus quer. Tudo Ele quer, né? Ele permite até que a gente se mate. Olha que coisa horrível, né? A gente se matar. Mas Ele permite, porque Ele sabe que a dor e o sofrimento que vão gerar vai fazer a gente evoluir. E como somos eternos, Ele não tem pressa, e Ele é um Pai de amor.
ampara, protege, tal, mas permite tudo, né? Então é isso, gente. Boa noite. Quem vai fazer a vibração? Você faz? Obrigada pela atenção. Não, pode fazer. Isso tudo que ela falou, a gente pode também tirar uma conclusão. E uma coisa que para mim foi difícil compreender é sobre a gratidão, né? O pessoal fala assim, não, nós devemos ser gratos a Deus, certo? Mas como, hein? Eu vi uma pessoa passar tanto sofrimento, uma pessoa querida. Como é que eu posso ser grato a Deus? Isso que a Clarice falou agora há pouco, dá uma ideia para a gente. Deus quer sempre o nosso bem, mas Ele não vai tutelar a nossa vida, porque nós temos o livre-arbítrio e nós que tomamos as decisões. Tá? Quando nós tomamos as decisões corretas, nós vamos colher o resultado dessas decisões. Queremos ser felizes amanhã? Vamos plantar o bem hoje. Tá? E o retorno, nós que cultivamos. Né? Então, nós vamos colher. E se tomamos a decisão errada, nós não vamos pagar pelos nossos erros, mas nós vamos aprender ao longo da nossa vida que aquilo foi um erro. Então, a partir desse aprendizado, nós começamos a tomar outras decisões para não errarmos mais. Tá? Então, mesmo nos momentos difíceis que nós passamos, e todos nós passamos por momentos difíceis, não tem jeito, lembrem-se que são momentos de grande oportunidade para o nosso crescimento espiritual. Tem gente que leva tempo até compreender, leva tempo, mas o objetivo realmente é esse, sabe? Então, por isso que nós podemos falar graças, meu Deus, pelo aprendizado que eu estou tendo, e não ficar se lamentando da vida. Né? Nós que recebemos tanto, vamos doar aquilo que nós temos de melhor. Infelizmente, a gente vê na TV, a gente lê jornais, as dores que muita gente está tendo em diversas partes do nosso globo. É a insanidade ainda da raça humana. O problema que tem lá no Oriente Médio, né? Lá no Israel, em Gaza, na Ucrânia, no Sudão, gente, na África, é que a gente no Haiti, é impressionante o que está acontecendo lá. E os 8 bilhões de habitantes do planeta não estão se mobilizando muito para isso. Então, o planeta está doente e nós podemos ajudar um pouquinho com a nossa vibração. Mentalize uma luz saindo do nosso coração nesse momento. Essa luz, inicialmente, ilumina todo o nosso interior, as células do corpo físico, as células do corpo perispiritual, e nós vamos nos equilibrando com essa luz no interior, e ela se expande tanto, ela ilumina, atravessa essas paredes, a nossa gratidão a Deus, que nós estamos dando aquilo que nós temos de melhor neste momento, em benefício desse planeta. Abraçamos, mãos gigantescas abraçam esse planeta nesse momento, doando o nosso amor, e que esta luz possa abrir clareiras no espaço, para que os espíritos iluminados possam vir até esses locais e ajudar, principalmente esses dirigentes que estão
transtornados, desequilibrados, e amparar essas pessoas que sofrem, e crianças que estão morrendo de fome. Vibramos pelo nosso Brasil, por toda a nossa população, onde existem muitas pessoas também que sofrem, que passam necessidades, e talvez a gente não imagine tudo o que acontece nas classes sociais mais baixas, principalmente. Vibremos intensamente para que os bons espíritos possam atuar no benefício dessas pessoas que sofrem. Vamos vibrar muito pela dupla protetora deste centro, para que trabalhadores, dirigentes e os frequentadores sejam amparados e que esta casa seja o foco de luz contínua. Vibremos muito pelo nosso lar, que esta luz possa envolver todo o nosso lar, todos os nossos familiares. E, humildemente, vibremos por nós mesmos, que nós precisamos, vamos abrir o nosso coração, vamos sentir neste momento os amigos da espiritualidade nos auxiliando, abrindo também a nossa mente. E nós esperamos que muito do que foi falado aqui possa ter caído diretamente no nosso coração, que nós possamos tomar decisões que nos tragam um equilíbrio, tanto equilíbrio da nossa saúde, nosso equilíbrio mental, e que nos lembremos que, para as nossas decisões, procuremos também ouvir esse amigo querido que está sempre ao nosso lado, o nosso guia espiritual. Nós agradecemos imensamente aos amigos da espiritualidade, a Jesus e a Deus por esta oportunidade que nos foi concedida. Pedimos a todos que se mantenham muito silêncio, porque o tratamento já começa nesta sala. Se alguém tiver evidência, e não é todo mundo que tem, não, viu? Não se assustem. Pode sentir, já respirem essa atmosfera carregada de fluidos. Aguardem o seu nome que será chamado para o tratamento. Graças a Deus.